Fala galera, beleza? Então, eu tenho uma aluna aí que vai tentar a FUVEST, uma aluna que vai tentar a Unimontes, vai tentar vários vestibulares, ela é de altíssimo rendimento, às vezes um pouco insegura. Nas duas provas da Unimontes que ela fez como teste no segundo ano, ela tirou 19 e tirou 19, né? Então ela tirou 19 e 19, mas mesmo assim fica um pouco insegura. E me enviou as redações. Eu vou comentar uma das redações dela aqui, o nome dela é Laís. Eu vou comentar uma das redações dela aqui e o que ela perdeu foi na consistência argumentativa. E o que eu queria que vocês ficassem atentos, né? No caso da Unimontes, muitas das vezes você usar IBGE, um exemplo cotidiano, Ministério da Saúde, vamos dizer assim, exemplificações mais objetivas, né? Vamos dizer assim, talvez seja melhor para a sua consistência argumentativa, né? E para a sua ideia de comprovação, do que muitas das vezes usar filmes ou usar livros que não são do conhecimento amplo das pessoas, entendeu? Mesmo que tenha um vínculo com o tema. Eu queria que vocês ficassem atentos a isso, porque no caso da Laís, ela escreve muito bem, né? Então ela teria muita chance de tirar 20/20. Só que é estranho. Eu acho que se a redação dela fosse mais simples, a gente vai ver aqui, talvez ela tiraria uma nota maior. Então no Unimontes pode ser que, principalmente a galera que está muito preparada aí para Enem e tudo mais, a redação é fácil mesmo. É que às vezes você nem acredita. É como você não acredita, você vai rebuscar demais e usar autores demais, e às vezes não consegue articular como poderia se você tivesse feito uma redação mais simples. Como eu já passei aqui, a das instituições sociais, ou a que usa os direitos humanos mais tradicionais, ou a própria Constituição ali de vez em quando estabelecendo um diálogo. Talvez isso seja mais interessante do que você, às vezes, usar grandes autores e tal, como acontece, por exemplo, no caso da Laís, que está treinando para a FUVEST. Então, você que está treinando para a FUVEST, você que está treinando aí para o Enem, que está com uma base de repertório muito grande, é o caso da Laís. É estranho, mas os alunos que tentam matemática e às vezes nem tem o repertório tão grande, fazem uma redação mais conservadora, tiram nota maior. Porque às vezes são mais objetivos e a redação da Unimontes é objetivo. Até porque não tem espaço. Então vocês têm que ficar ligados nisso. Ligados nisso, bora para cima aí. Abraço, Laís, obrigado pela confiança. Bora para cima para dar uma olhada na redação da Laís, beleza? Vamos lá. Fala galera, beleza? Vamos dar uma olhada na redação da Laís. Beleza? Então a Laís aí, ela tirou 19/20 na Unimontes, então foi uma ótima nota, sobretudo para uma aluna do segundo ano. E geralmente ela perdeu, nas duas redações que ela tirou 19, ela perdeu ponto na questão da consistência argumentativa. Então vamos ver o que aconteceu, já que ela tem uma base de repertório bem legal, vamos ver o que ocorreu. O livro Uma Família Feliz, de Rafael Montes, mostra o trabalho de uma produtora de bonecas realistas, os bebês reborn. Então aqui foi ok demais, né? Porque o tema era vinculado a isso e ela já foi direto ao tema. Teve até aula minha sobre essa questão de bebê reborn, né? Então os meninos já estavam felizmente preparados. Contratada para produzir o brinquedo para uma mãe em luto por seu filho, que encomendou o brinquedo. Aqui um problema aqui na escrita, aqui um pequeno problema, como forma de memorial. De maneira semelhante à ficção, é possível perceber o emprego de artigos infantis, como o bebê reborn e a Labubu, como forma de suporte emocional, sendo necessário devido à banalização dos desafios emocionais e à ausência de relações sociais duradouras. Aqui está o problema. Na verdade, quem lê os textos de apoio, e acho que a Laís talvez passou rápido pelos textos de apoio, tem uma visão otimista, sim, pela questão do uso da Labubu e da bebê reborn, mas tem uma questão negativa também, né, associada a isso, que é a questão de você muitas das vezes usar isso por problemas que você tem negativos, né, e usar isso como uma forma de se apegar demais a isso e ficar dependente desses bebês exatamente por causa da sua solidão. E no ano de 2025, solidão, sobretudo por causa do avanço tecnológico, e acho que vai ser uma marca de 2026 também, é uma das questões mais poderosas aí para aparecer na redação, até em relação à questão temática. As pessoas ficam muito vinculadas às tecnologias e acabam ficando isoladas e sós. Fiquem atentos com essa base de argumento aí, porque ela é a base de muitos temas. Essa era a questão central colocada pela Unimontes. Se você for reparar, tem essa questão da Laís? Tem essa questão das bonecas exercer uma função até de memória, e uma função até, vamos dizer assim, boa para as pessoas que têm algum problema de depressão, coisa parecida. Mas a temática mostrava texto de apoio que também trabalhava com a questão negativa. Isso não foi trabalhado pela Laís, assim, pelo menos na introdução. Isso deveria ou custou um ponto que a Laís perdeu. Isso que eu estou falando é muito maior do que a repetição de brinquedo, tá, galera? Teve a repetição de brinquedo aí, mas a repetição do tema brinquedo,
ela também pode ter dado um incômodo no corretor, mas sem dúvida isso que eu estou falando é mais importante, fica ligado nisso. Isto posto, o emprego de bonecas infantis por adultos é essencial na realidade, haja visto o preconceito presente no tratamento de sofrimentos psíquicos enfrentados pelos brasileiros. Nesse sentido, na sociedade atual, desafios emocionais são frequentemente banalizados e diminuídos, fazendo com que os indivíduos que enfrentam esses problemas se sintam excluídos socialmente, encorajando refúgio desse sentimento em relações simbólicas em objetos, né, como o bebê reborn. Exemplo disso é a superação da morte de um familiar, como abordado em Uma Família Feliz. Aqui a Laís voltou bem, mas ela usou uma base argumentativa que é difícil, né? De que ela está falando que, ela está dando um exemplo muito claro, de que é como se a boneca tivesse substituído a pessoa que morreu. Isso não é legal, né? Então é mais uma lógica argumentativa aqui que eu acho que a Laís se envolveu demais com o livro que ela leu e foi muito nessa linha. E não é exatamente essa linha que estava na proposta. Então pode ter sido entendido por quem corrigiu, apesar dela escrever bem, né? Só a letra que está um pouco difícil de enxergar, como um problema. Aí fala dessa questão efêmera, a situação que gera sentimento de exclusão e o desejo de pertencimento vinculado aos objetos simbólicos e afetivos. Logo, esses objetos infantis devem ser usados como abrigo emocional para as pessoas, né? E aí tá difícil de ler aqui o detalhe aqui de como a Laís escreveu, mas para as pessoas. Então fique esperto que esse caminho que a Laís foi não era o caminho mais adequado, não. Porque é um caminho assim, ela está afirmando que de fato é possível usar bonecas para aliviar problemas de saúde mental. Isso, apesar de acontecer em alguns casos específicos, retratados no livro, não é o encaminhamento que a proposta tinha mais ênfase. Eu diria que a proposta tinha 80% de ênfase, mas de crítica a essa questão, e isso ser mais uma válvula de escape, mas que muitas das vezes mantém o problema, do que uma solução quase que terapêutica de solução do problema. E a Laís acabou indo muito mais para os 20% do que para os 80%. Esse foi um grande problema. Outro, sim, a precariedade das interações interpessoais, repare que aqui ela usa indiretamente o Bauman, é amenizada com o uso desses artifícios. Repare que, mais uma vez, ela vai para a questão do uso dos artifícios como uma saída, né? Ou seja, ela mantém a mesma lógica, ela não equilibra aquilo que foi colocado na própria proposta, como a Labubu, de maneira a garantir a segurança emocional. Então, não sei se a Labubu vai garantir tanta segurança emocional, não. Confesso que se eu tivesse corrigindo, eu tiraria mais nota da Laís. Ela não tiraria 19, provavelmente ela tiraria em torno de 16. Então, ela correu o risco aqui, como ela escreve de maneira organizada e consegue defender um ponto de vista, então ela acabou conseguindo convencer o corretor, baseada no suporte oferecido por esses símbolos. Nesse contexto, com o advento da tecnologia, no período de globalização, as relações sociais têm como característica a efemeridade e a instabilidade, imputando a necessidade de ferramentas simbólicas que garantam a estabilidade. Não garante, né? Então aqui eu acho que a Laís vai muito contundente, assegurado nas relações humanas. Prova disso, a influenciadora digital brasileira, em suas redes sociais, mostra o cotidiano de um boneco que considera seu marido, demonstrando a busca por segurança em relações simbólicas. Desse modo, a fragilização das interações interpessoais gera a necessidade de formas de segurança emocional encontradas no bebê reborn. Então, assim, acho que a Laís defendeu demais o que a Unimontes, muitas das vezes, ou pelo menos nos textos de apoio, criticou. Esse foi o problema dos 19. Confesso que no meu caso, cairia para uns 16, por causa que 80% dos textos de apoio, de 70 a 80, vai no caminho negativo e uns 30 a 20 vai nesse caminho que a Laís tomou como opção. Vou falar mais. Se a Laís não tivesse falado que pelo menos existe o problema na atualidade, meio estilo Bauman indireto aqui, que é a forma que você deve citar, meio indiretamente, mas não citar o autor, né, para não perder espaço e ser mais objetivo, ela teria corrido o risco de escrever bem e perder mais pontos. Então fica muito ligado ali, eu até contaria. Texto 1, fala de uma questão positiva sobre tal coisa. Texto 2, uma questão negativa. Para equilibrar na hora da organização do seu texto. Se está 50% a 50%, se está 70% a 30%, para você conseguir estabelecer uma
uma lógica ali baseada no texto de apoio. Assim, o emprego de objetos como suporte emocional, como bonecos realistas e labubu, são aspectos sociais presentes na atualidade brasileira. Dessa forma, a banalização de obstáculos emocionais e as características efêmeras e instáveis da sociedade, ainda bem que ela pôs isso, senão a casa ia cair, reforça a necessidade de utilização desses objetos de forma a garantir uma segurança psicológica. Uma redação muito organizada, ela escreve muito bem, mas a leitura dela dos textos de apoio na FUVEST, ela vai ter que ficar mais atenta ainda, ela poderia ser um pouco mais precisa, então acho que ela tem que ficar atenta em relação a isso, beleza? Bora pra cima aí, segue o canal, segue o Redação Du, que a gente vai arrebentar aí na prova da Unimontes.